Sento-me em posição de lótus, observando o pôr do sol através da janela do meu pequeno quarto no mosteiro. As sombras alongadas dançam nas paredes, lembrando-me da natureza transitória de todas as coisas. Meu nome é Ananda e sou um monge budista há mais de 2 décadas. Hoje, sinto-me compelido a compartilhar uma história sobre sabedoria antiga, energia sutil e uma planta extraordinária que tem o poder de transformar vidas. Tudo começou há muitos anos, quando eu era apenas um jovem noviço, ansioso por aprender os segredos do universo. Meu mestre, o venerável Rinpoche Tenzin, era conhecido por sua sabedoria profunda e seu amor pela natureza. Um dia ele me chamou ao seu quarto, um espaço simples, mas repleto de uma energia serena que parecia emanar de cada objeto. Ananda, ele disse, seus olhos brilhando com um conhecimento antigo. Hoje vou lhe ensinar sobre o poder oculto que reside em nosso ambiente. Cada elemento ao nosso redor é um reflexo de nossa vida interior e tem o potencial de influenciar nosso destino. Eu assenti, intrigado, enquanto ele se levantava lentamente e caminhava até uma planta alta e ereta no canto do quarto. Suas folhas longas e pontudas se erguiam em direção ao céu, como espadas verdes guardando um tesouro secreto. Esta, ele disse acariciando suavemente uma das folhas, é conhecida no Ocidente como língua de sogra, mas para nós é muito mais do que um nome engraçado. Esta planta carrega consigo uma sabedoria ancestral, capaz de impactar nossa energia e prosperidade. Eu me aproximei fascinado pela planta que sempre estivera ali, mas que eu nunca havia realmente notado. Mestre, perguntei, como uma simples planta pode ter tanto poder? Rinpoche Tenzin sorriu, aquele sorriso que sempre me fazia sentir como se estivesse prestes a desvendar um dos grandes mistérios do universo. Ananda, nada neste mundo é simples. Cada ser, cada objeto, cada partícula de poeira carrega em si a essência do todo. Esta planta, em particular, tem a capacidade de purificar o ar ao nosso redor, não apenas fisicamente, mas energeticamente. Ele fez uma pausa, permitindo que suas palavras penetrassem em minha mente. Mas, continuou, seu tom ficando mais sério, como todas as coisas poderosas, ela deve ser tratada com respeito e sabedoria. Sua localização em um espaço pode ser a chave para desbloquear prosperidade ou, se mal posicionada, pode até mesmo atrair má sorte. Meus olhos se arregalaram com essa revelação. A ideia de que a simples posição de uma planta pudesse ter tanto impacto em nossas vidas parecia ao mesmo tempo fascinante e um pouco assustadora. Como podemos saber onde colocá-la, mestre? Rinpoche Tenzin sorriu novamente. Ah, meu jovem aprendiz, essa é a pergunta certa. A resposta, como muitas coisas na vida, não é simples nem direta. Requer observação, intuição e, acima de tudo, respeito pela sabedoria ancestral que nos foi transmitida. Ele me guiou gentilmente para fora do quarto, em direção ao jardim do mosteiro. O ar fresco da montanha encheu meus pulmões, enquanto caminhávamos entre as flores e ervas cuidadosamente cultivadas. Veja, disse ele, apontando para um canteiro particular. Aqui temos várias línguas de sogra plantadas em diferentes posições. Observe como elas crescem, como se relacionam com as plantas ao seu redor, como respondem à luz do sol e à sombra. Passei os dias seguintes observando atentamente as plantas, fazendo anotações meticulosas sobre seu crescimento, a direção de suas folhas, até mesmo a forma como a luz parecia dançar em suas superfícies. Slowly, comecei a perceber padrões sutis, conexões que antes me escapavam. Uma manhã, enquanto meditava no jardim, tive uma súbita realização. Corri até o quarto de Rinpoche Tenzin, quase sem fôlego de excitação. Mestre, exclamei, acho que entendi. As línguas de sogra parecem prosperar melhor quando estão voltadas para o leste, recebendo os primeiros raios do sol da manhã. E quando estão perto de uma fonte de água, como nosso pequeno riacho, suas folhas parecem mais vibrantes e cheias de vida. Rinpoche Tenzin assentiu, um brilho de aprovação em seus olhos. Muito bem, Ananda. Você está começando a ver além da superfície. Mas lembre-se, a posição física é apenas o começo. A verdadeira magia acontece quando alinhamos a energia da planta
com a energia do espaço e das pessoas que o habitam. Nos meses que se seguiram, mergulhei profundamente no estudo da língua de sogra e sua relação com o Feng Shui, a antiga arte chinesa de harmonização do ambiente. Aprendi que, quando colocada no canto leste de uma sala, ela poderia atrair prosperidade e crescimento. No sul, poderia aumentar a fama e o reconhecimento. No oeste, fortaleceria relacionamentos, enquanto no norte, poderia impulsionar a carreira e o caminho de vida. Mas o mais importante, aprendi que a intenção e a consciência com que cuidamos da planta eram tão cruciais quanto sua localização. Uma língua de sogra colocada com amor e gratidão, Rinpoche Tenzin me ensinou, irradiará essa energia positiva, não importa onde esteja. À medida que meu conhecimento crescia, comecei a compartilhar essas informações com os visitantes do mosteiro. Pessoas vinham de longe para aprender sobre o poder oculto desta planta aparentemente comum. Um dia, uma jovem mulher chamada Mei Lin veio ao mosteiro. Seus olhos estavam cheios de tristeza e desespero. Venho buscando paz e prosperidade, ela disse. Minha vida parece estar em constante tumulto, e nada do que faço parece melhorar as coisas. Guiei Mei Lin pelo jardim, mostrando-lhe nossas línguas de sogra e explicando seu significado. Seus olhos se iluminaram com uma nova esperança. Posso levar uma dessas plantas para casa? Ela perguntou ansiosamente. Claro, respondi. Mas lembre-se, a planta é apenas uma ferramenta. A verdadeira mudança deve começar dentro de você. Ajudei Mei Lin a escolher uma pequena língua de sogra e instruí-a sobre como cuidar dela e onde colocá-la em sua casa. Coloque-a no canto leste da sua sala de estar, sugeri. E todos os dias, ao regá-la, expresse gratidão por todas as bênçãos em sua vida, não importa quão pequenas sejam. Meses se passaram e Mei Lin retornou ao mosteiro. Seu rosto estava radiante, uma transformação notável da mulher abatida que eu havia conhecido. A planta, ela exclamou, mudou tudo. Minha casa parece mais leve, mais alegre. Consegui uma promoção no trabalho e até meus relacionamentos melhoraram. Sorri feliz por seu progresso, mas sabendo que a verdadeira mudança vinha de dentro dela. A língua de sogra havia sido apenas um catalisador, um lembrete diário para cultivar gratidão e consciência. Anos se passaram, e minha reputação como o monge da língua de sogra cresceu. Pessoas de todos os cantos do mundo vinham buscar orientação sobre como usar esta planta para transformar suas vidas. Eu as recebia com alegria, mas sempre enfatizava que a planta era apenas um símbolo, uma âncora para sua própria jornada espiritual. Se está gostando dos conselhos, considere se inscrever no canal. Obrigado. Voltamos à história. Com o tempo, comecei a viajar, levando essa sabedoria para além dos muros do mosteiro. Dei palestras em centros comunitários, universidades e até mesmo em empresas. Vi como esse conhecimento antigo podia trazer uma nova perspectiva para as vidas agitadas do mundo moderno. Em uma dessas viagens, conheci Carlos, um executivo de uma grande empresa. Ele estava cético no início, duvidando que uma simples planta pudesse fazer alguma diferença em sua vida estressada e caótica. Olhe, disse ele, com um sorriso irônico, já tentei de tudo, meditação, yoga, até hipnose. Nada parece acalmar minha mente ou trazer equilíbrio à minha vida. Como uma planta pode fazer o que especialistas não conseguiram? Eu sorri, reconhecendo nele o mesmo ceticismo que uma vez tive. Carlos, respondi calmamente, a língua de sogra não é mágica. Ela não vai resolver seus problemas ou mudar sua vida da noite para o dia. O que ela oferece é uma oportunidade, um ponto focal para sua intenção e atenção. Expliquei a Carlos como a prática diária de cuidar da planta, observá-la e sintonizar-se com sua energia poderia ser uma forma de meditação ativa. Cada vez que você rega a planta, imagine que está nutrindo seus próprios sonhos e aspirações. Quando limpa suas folhas, visualize-se limpando sua mente de pensamentos negativos. Algo em minhas palavras pareceu tocar Carlos. Ele concordou em tentar, mais por curiosidade do que por convicção real. Dei-lhe uma pequena língua de sogra e instruções detalhadas sobre como cuidar dela e onde colocá-la em seu escritório. Meses depois, recebi um e-mail de Carlos.
Suas palavras transbordavam de entusiasmo. Monge Ananda, ele escreveu. Nunca imaginei que diria isso, mas aquela planta mudou minha vida. No início, parecia tolo, mas o ritual diário de cuidar dela tornou-se um momento de paz no meu dia caótico. Comecei a notar mudanças sutis, estava mais calmo, mais focado. Meus colegas comentaram sobre minha nova atitude. Até fechei o maior negócio da minha carreira. A história de Carlos não era única. Ao longo dos anos, recebi inúmeros relatos de pessoas cujas vidas haviam sido transformadas pela simples prática de cuidar de uma língua de sogra com intenção e consciência. No entanto, também aprendi que nem todas as experiências eram positivas. Ocasionalmente, ouvia histórias de pessoas que relatavam má sorte ou energia negativa após colocar a planta em suas casas. Investigando mais a fundo, geralmente descobria que a planta havia sido colocada em um local inadequado ou que a pessoa não estava cuidando dela, com a atenção e respeito necessários. Isso me levou a enfatizar ainda mais a importância da intenção e do cuidado consciente. A língua de sogra, eu sempre dizia, é como um espelho para nossa própria energia. Se a tratamos com negligência ou medo, ela refletirá isso de volta para nós. Mas se a tratamos com amor e respeito, ela amplificará essa energia positiva. À medida que minha compreensão se aprofundava, comecei a ver a língua de sogra não apenas como uma ferramenta para a prosperidade individual, mas como um símbolo de nossa conexão com o mundo natural e uns com os outros. Em uma conferência sobre sustentabilidade, usei a língua de sogra como metáfora para nossa relação com o planeta. Assim como esta planta pode purificar o ar em nossas casas, expliquei, cada um de nós tem o poder de purificar e harmonizar nosso ambiente maior. Quando cuidamos da terra com a mesma atenção e respeito que dedicamos a esta planta em nossas casas, criamos um campo de energia positiva que beneficia a todos. Essa mensagem ressoou profundamente com muitas pessoas. Logo, estava sendo convidado para falar em eventos ambientais, escolas e até mesmo em reuniões governamentais. A humilde língua de sogra estava se tornando um poderoso símbolo de transformação pessoal e planetária. Um dia, fui convidado para dar uma palestra em uma prisão de segurança máxima. Inicialmente, fiquei apreensivo. Como os detentos reagiriam a um monge falando sobre plantas e energia? Para minha surpresa, a resposta foi impressionante. Muitos dos detentos se conectaram profundamente com a ideia de que, mesmo em um ambiente tão restrito, eles poderiam criar um espaço de paz e transformação. Trabalhamos juntos para criar um jardim de línguas de sogra no pátio da prisão, e os resultados foram notáveis. Guardas relataram uma diminuição significativa nos incidentes violentos, e muitos detentos falaram sobre como o cuidado diário com as plantas lhes dava um novo senso de propósito e esperança. À medida que minha jornada continuava, comecei a ver a língua de sogra não apenas como uma planta, mas como uma professora. Ela me ensinou sobre resiliência. Sua capacidade de prosperar em condições adversas era uma lição poderosa em adaptabilidade e força interior. Sua natureza de crescimento lento me lembrava constantemente a importância da paciência e da perseverança em nossa jornada espiritual. Anos se passaram e meu cabelo ficou grisalho. Retornei ao mosteiro onde minha jornada havia começado, sentindo que o círculo estava se fechando. Rinpoche Tenzin, agora muito idoso, me recebeu com um sorriso caloroso. Ananda, ele disse, sua voz fraca, mas cheia de sabedoria. Você aprendeu bem a lição da língua de sogra. Agora é sua vez de passar esse conhecimento adiante. Percebi então que minha jornada estava longe de terminar. Era apenas o começo de um novo capítulo. Comecei a treinar jovens monges, compartilhando não apenas o conhecimento técnico sobre a planta, mas também as lições mais profundas que ela tinha a ensinar. Uma jovem noviça, Pema, me lembrava muito de mim mesmo quando jovem, ansiosa, cheia de perguntas, às vezes impaciente. Um dia, ela veio até mim, frustrada. Mestre Ananda, ela disse, tenho cuidado da minha língua de sogra há meses, mas não vejo nenhuma mudança em minha vida. Talvez todo esse negócio de energia da planta seja apenas uma ilusão. Sorri, reconhecendo nela minha própria impaciência de juventude.
Pema, disse gentilmente, a mudança nem sempre é visível imediatamente. A língua de sogra cresce lentamente, suas raízes se aprofundando silenciosamente na terra, antes que possamos ver qualquer mudança acima do solo. Nossa transformação espiritual muitas vezes segue o mesmo padrão. Levei Pema ao jardim e pedi que se sentasse em silêncio diante de uma língua de sogra por 1 hora. Observe atentamente e instruí. Não apenas com seus olhos, mas com todo o seu ser. Quando retornei, encontrei Pema com lágrimas nos olhos. Mestre, ela sussurrou, eu senti algo. No início, parecia que nada estava acontecendo, mas quanto mais eu observava, mais eu percebia. O movimento sutil das folhas com a brisa, a forma como a luz dançava em sua superfície. E então, era como se eu pudesse sentir a energia da planta, pulsando em sintonia com a minha própria. Assenti, satisfeito. Você acaba de dar o primeiro passo em uma jornada mais profunda, Pema. A língua de sogra não é apenas uma ferramenta para mudar nossas circunstâncias externas. Ela é um espelho para nossa consciência, um portal para uma compreensão mais profunda de nós mesmos e do mundo ao nosso redor. Nos anos que se seguiram, vi Pema florescer, assim como a língua de sogra que ela cuidava com tanto amor. Ela se tornou uma professora talentosa por direito próprio, levando os ensinamentos para além dos muros do mosteiro, para comunidades carentes que nunca teriam acesso a esse conhecimento de outra forma. Um dia, Pema retornou de uma de suas viagens de ensino com uma história fascinante. Ela havia visitado uma pequena vila nas montanhas, onde as pessoas lutavam com pobreza e conflitos internos há gerações. Pema introduziu a prática de cultivar línguas de sogra como um projeto comunitário. No início, as pessoas estavam céticas, ela me contou. Mas à medida que trabalhavam juntas para cuidar das plantas, algo começou a mudar. Os vizinhos que antes mal se falavam começaram a compartilhar dicas de jardinagem. As crianças se reuniam para regar as plantas, criando um senso de responsabilidade compartilhada. E lentamente, a atmosfera da vila começou a se transformar. Meses depois, Pema me levou para visitar a vila. A transformação era notável. Onde antes havia tensão e desconfiança, agora havia um senso palpável de comunidade e esperança. As línguas de sogra haviam se tornado um símbolo de sua resiliência e unidade. Essa experiência me fez refletir sobre como o simples ato de cuidar de uma planta poderia ter ramificações tão profundas. Não era apenas sobre prosperidade individual, mas sobre criar conexões, nutrir comunidades e restaurar nossa relação com a natureza. Inspirado por essa ideia, iniciei um projeto global chamado Línguas de Sogra pela Paz. Trabalhamos com comunidades em zonas de conflito ao redor do mundo, usando o cultivo da língua de sogra como uma ferramenta para a construção da paz e a cura coletiva. Em uma área particularmente tensa entre duas comunidades étnicas rivais, organizamos um jardim comunitário de línguas de sogra na fronteira entre seus territórios. No início, houve resistência de ambos os lados, mas aos poucos, as pessoas começaram a se reunir para cuidar das plantas. Conversas hesitantes sobre técnicas de jardinagem evoluíram para diálogos mais profundos. Crianças de ambas as comunidades brincavam juntas entre as plantas altas. Um ano depois, quando retornei à área, fiquei emocionado ao ver que o jardim havia se expandido, com membros de ambas as comunidades trabalhando lado a lado. Um ancião local me disse com lágrimas nos olhos: essas plantas fizeram mais pela paz do que décadas de negociações políticas. À medida que o projeto crescia, comecei a ver padrões fascinantes emergindo. Em áreas onde as línguas de sogra eram cultivadas com intenção e cuidado coletivo, notamos melhorias não apenas nas relações interpessoais, mas também na saúde geral da comunidade, na prosperidade econômica e até mesmo na qualidade ambiental local. Cientistas começaram a se interessar pelo fenômeno. Estudos foram iniciados para investigar se havia alguma base científica para os efeitos observados. Enquanto alguns permaneciam céticos, outros começaram a teorizar sobre campos de energia sutis e o impacto da atenção coletiva focada. Um dia, recebi uma ligação inesperada. Era da Organização das Nações Unidas. Eles haviam ouvido falar do projeto
Línguas de Sogra pela Paz, e estavam interessados em implementá-lo em maior escala, como parte de seus esforços de construção da paz. Fui convidado para falar na Assembleia Geral da ONU. Enquanto me preparava para o discurso, refleti sobre a jornada incrível que havia começado com uma simples lição de meu mestre tantos anos atrás. Diante dos líderes mundiais, compartilhei não apenas os sucessos do projeto, mas também as lições mais profundas que a língua de sogra nos ensina: a importância da paciência, da resiliência, do cuidado consciente e da interconexão de todas as coisas. Esta planta, concluí, nos lembra que a verdadeira prosperidade não é apenas material, mas espiritual. Ela nos ensina que, ao cuidarmos de algo fora de nós mesmos com atenção e amor, cultivamos essas mesmas qualidades em nosso interior. E quando fazemos isso coletivamente, temos o poder de transformar não apenas nossas vidas individuais, mas comunidades inteiras e, quem sabe, o mundo. O impacto foi imediato e profundo. Países começaram a implementar programas de diplomacia da língua de sogra, usando o cultivo conjunto da planta como uma ferramenta para construir pontes entre nações em conflito. Nos anos que se seguiram, vi a sabedoria da língua de sogra se espalhar de maneiras que nunca poderia ter imaginado. Escolas começaram a incorporar seu cultivo em seus currículos, ensinando às crianças lições valiosas sobre responsabilidade, paciência e conexão com a natureza. Empresas adotaram a prática como parte de seus programas de bem-estar corporativo, relatando melhorias significativas no moral dos funcionários e na produtividade. Mas talvez o desenvolvimento mais emocionante tenha sido o surgimento de uma nova geração de guardiões da língua de sogra, jovens dedicados a espalhar essa sabedoria antiga de maneiras inovadoras e criativas. Uma jovem empreendedora criou um aplicativo que conectava pessoas ao redor do mundo que cultivavam línguas de sogra, permitindo que compartilhassem experiências e apoio mútuo. Um artista usou as plantas como meio para criar instalações interativas que exploravam temas de crescimento, transformação e interconexão. Enquanto observava essas evoluções, senti uma profunda gratidão. A língua de sogra, essa professora silenciosa, havia tocado incontáveis vidas, incluindo a minha, de maneiras que eu nunca poderia ter previsto. Em meu 800º aniversário, retornei mais uma vez ao mosteiro onde tudo começou. O quarto de Rinpoche Tenzin, agora falecido, havia sido transformado em um santuário. No centro, crescendo forte e vibrante, estava a língua de sogra original que ele havia me mostrado tantos anos atrás. Sentei-me em frente à planta, fechando os olhos em meditação. Refleti sobre a jornada incrível que esta simples planta havia inspirado, uma jornada de autodescoberta, cura e conexão global. Naquele momento de silêncio, senti como se pudesse ouvir a voz de Rinpoche Tenzin sussurrando: "Lembre-se, Ananda, a verdadeira sabedoria não está na planta em si, mas no que ela desperta dentro de nós." Abri os olhos, sentindo uma profunda paz e um senso renovado de propósito. A jornada da língua de sogra estava longe de terminar. Na verdade, senti que estávamos apenas no começo de algo verdadeiramente transformador. Enquanto me levantava para sair, toquei gentilmente uma das folhas da planta. "Obrigado", sussurrei, não apenas para a planta, mas para todas as lições, experiências e conexões que ela havia trazido à minha vida e ao mundo. Saí do santuário, pronto para o próximo capítulo desta jornada extraordinária. O sol se punha no horizonte, pintando o céu com tons de laranja e rosa. E naquele momento, eu soube que, enquanto houver pessoas dispostas a ouvir as lições silenciosas da natureza, sempre haverá esperança para um mundo mais harmonioso e interconectado.